Tá. Só vou fazer uns comunicados aqui antes de começar, beleza? Vi que tem gente nova aí hoje, bem-vindo, espero que continue com a gente aí. Tem o Wi-Fi, que é a Meetup Cocohead, sem senha, quem precisar acessar aí, quiser, fica à vontade. Tem café também ali, água, tem copo aqui, quem precisar, pega aqui o copo, pode ficar à vontade. Outro é sobre a comunidade nossa no Slack, do quem já está lá, mas não faz parte ainda do nosso channel, que é o Cocoheads BH, entra lá, porque a gente discute algumas coisas. À vontade. Tá bom. Outro é, esse evento aqui, o dia de hoje é especial porque tem duas pessoas que frequentavam o Meetup e hoje estão palestrando para a gente, que é o que a gente buscava desde o início, né? Que a própria comunidade começasse a andar com as próprias pernas e não ficasse só a gente que estava querendo fazer a comunidade engrenar palestrando, né? Então, fica o convite para os próximos, peguem os dois de exemplo aí e não fiquem com vergonha e compartilhem um pouco do que vocês sabem com a gente. E agora, lembrar de dois códigos de desconto que a gente tem. Eu já tinha anunciado num dos meetups passados, né? A gente tem desconto na Novatec com o código de desconto COCOBH. Então, quem quiser comprar livro lá tem desconto, 10%. E agora um desconto novo, válido somente para esse mês, que é para a App Review, que é de UI Debug. Não sei se alguém aqui conhece. É a melhor app do mercado de review, de debug para UI. A gente tem 15% de desconto. Custa $59 a licença. E no Meetup do próximo mês a gente vai fazer uma dinâmica com o UI e dar uma licença para o ganhador aí. Beleza? Acho que é isso e vamos embora. Boa noite, pessoal. Bom, meu tema eu escolhi porque eu acho que o X geralmente fica sempre é deixada por último, né? Nós da área de desenvolvimento sabemos disso. Bom, então quem sou eu? Meu nome é Rafael, eu trabalho como desenvolvedor iOS na Lalubema e de vez em quando eu pego algumas coisas de desenvolvimento web também. Isso foi durante minha carreira inteira foi assim. Sou formado em ciência da computação e também fiz uma pós em BI. Não tem muito a ver com a área de UX, na verdade, mas é um adendo. Bom, embaixo ali tem os meus contatos de redes sociais. Bom, por que o X? Vou começar com uma analogia, que é, quem aqui já conhece o programa MasterChef, sabe que nesse programa você tem vários participantes que eles passam por provas e eles utilizam ingredientes para fazer as suas receitas e todos utilizam os mesmos ingredientes, correto? Quando esses caras utilizam os mesmos ingredientes, eles vão ter que ser sujeitos a passar por uma avaliação dos chefes. O que geralmente, se fosse um desenvolvedor, o que ele focaria no prato dele? Seria um prato bonito. O cara ia focar principalmente na apresentação do prato. Só que não é só isso que conta, né? A UX, ela faz parte de vários elementos contam. E nesse caso, por exemplo, a apresentação do prato, claro, como eu já falado, o sabor, a textura e o aroma, né? São importantíssimos para compor aí toda a experiência que os chefes vão avaliar os candidatos. A UX é tão importante, galera, que isso diferencia produtos. Então a gente tem, por exemplo, dois produtos que são basicamente os mesmos, né, que são sorvetes, mas um tem um preço muito maior e é muito mais reconhecido e valorizado pelo usuário, pelo cliente, na verdade. Bom, terminada a analogia, voltando para a nossa área de desenvolvimento, assim como o pessoal tem lá os ingredientes, a gente tem as ferramentas, né? Hoje a gente vive na era do open source. Basicamente, nada separa um desenvolvedor daqui com um desenvolvedor de qualquer outra parte do mundo para fazer apps. Então, todos têm acesso às mesmas ferramentas. Então, por que será que você vê apps saindo de forma tão diferente? Por exemplo, aqui eu coloquei um app na esquerda aqui, o app do Walmart, e o da direita, o app do Extra.
Você faz a scrollagem no app do Extra e dá um terror. Dá vontade de você fechar o app logo. E já no app do Walmart já é natural o scroll, que é muito mais tranquilo para o usuário, né? Bom, isso, igual a comparação lá com o sorvete, isso reflete exatamente nos reviews que esses apps vão ter e como eles vão ser reconhecidos, né? Tá vendo ali o app do Walmart, ele tem 4 estrelas em 172 avaliações, enquanto o app do Extra ficou com apenas 2 estrelas. Beleza. Espero que vocês tenham entendido que o X ela é importante, ela faz a diferença no seu aplicativo. Bom, basicamente a UX ela tem muito a ver com a psicologia dos usuários, né? Que determina o comportamento do usuário, determina como que o usuário vai se relacionar com o seu app. Esse cara aí, ele é o BJ Fogg. Esse cara tem um PhD em psicologia e ele desenvolveu muito dos seus estudos na área de comportamento do usuário. Ele tem um modelo que ele mesmo denominou Fogg Behavior Model, e esse modelo é interessante porque com ele você descobrir se a sua funcionalidade, se a sua feature, ela vai quebrar a inércia do usuário agir, né, e fazer uma determinada tarefa do seu app, porque ela leva em consideração 2 fatores. Aqui na esquerda, na vertical, a motivação, e na horizontal a habilidade. Ou seja, quanto mais fácil for uma tarefa de ser realizada, menos motivação ela vai ser necessária para o usuário realizar essa tarefa. De modo análogo, tarefas que são difíceis de fazer vão exigir bastante motivação. Quando o usuário passa essa linha, quando a feature ela passa essa linha de ação, a probabilidade do usuário executar a sua tarefa ela é maior. E aqui, uma feature que está nesse ponto aqui, que ela é muito difícil de ser executada e tem baixa motivação, o usuário com certeza não vai conseguir executar essa tarefa. Isso é interessante para você colocar várias features e mapear elas nesse quadro e tentar descobrir uma maneira de como tornar essa feature mais fácil de ser realizada para o usuário, ou então engajar a motivação do usuário em executar essa tarefa. Bom, vamos focar então em motivação. Primeira forma de você motivar o usuário é você atacar o sentimento do usuário. Se você deixar o usuário confuso na execução das tarefas, ele vai se sentir perdido, né? Ele vai se sentir confuso, na verdade, e ele pode ficar com medo de continuar o seu app, achar que saiu do app, né, e está em outro lugar. Aqui, por exemplo, eu trouxe umas telas do app da Unimed. Então, você tem aqui uma experiência nativa, né, e de repente, quando você entra em agendamento online, você entra num WebView. Esse é um exemplo de consistência dentro da plataforma, né, dentro do app, no caso. E existe um outro exemplo de consistência entre plataforma. Esse já é um modelo positivo. O If This Then That, não sei se vocês já conhecem, mas o If This Then That ele junta vários serviços, né, vários APIs, e ele deixa você criar receitas, que é basicamente um evento. Se um evento acontecer em uma determinada API, você pode disparar um outro evento numa segunda API. E eu percebi que a mesma experiência que você tem na web, criando suas receitas, você tem a mesma experiência no app do iPhone. Isso facilita para o usuário, porque ele não precisa reaprender como fazer determinada tarefa. Bom, e consistência na UI, que é a última parte, que mostra os 5 estados de uma view. Né? Basicamente, temos o blank state, ou mais comum, empty state, loading state, partial state, error state e ideal state. Bom, o estado ideal é o que a gente já está acostumado a
a encontrar, né? É aquele que o designer entrega para a gente já prontinho. O cara já entrega o layout. Para quem trabalha com designer, né? Porque muitas empresas nem designer tem. O estado ideal é aquele estado, então, que o usuário já vai encontrar o app com conteúdo preenchido, a tela perfeitinha. É o caso feliz. Só que temos também o empty state, já está ficando mais comum, né? A gente vê casos de empty state. Aqui eu trouxe um caso, não façam de empty state, né? Porque no caso realmente o cara não colocou nada no app. Então, é um fail empty state no caso. Né? Não façam isso. Um caso ideal seria esse, né? Onde o conteúdo não foi criado ainda. Então você engaja um pouco mais o usuário e mostra para ele o que realmente está acontecendo. Só que existem outros dois tipos de empty state. Esse primeiro, o usuário não achou o conteúdo, né? Tem um segundo, que é o usuário limpou o conteúdo. Numa app de workout, por exemplo, o usuário tem várias features para fazer durante o dia, e se ele realiza todas as tarefas durante o dia, ele ficaria ele terminou, né, as tarefas do dia dele, então você pode dar um empty state para ele diferente de não encontrado resultado. E um terceiro tipo de empty state é quando o próprio usuário filtra o resultado e determinado filtro não vai ser executado, logo viria um empty state. O legal se vocês conseguirem, é sempre trabalhar um modo de fallback. E ali, por exemplo, eu pesquisei Belo Horizonte com as palavras erradas e ele conseguiu mesmo assim trazer resultados de Belo Horizonte. Bom, loading state. Esse aqui todo mundo já está acostumado a fazer também, né? Só que fica um ponto de nota que ultimamente os apps já estão mudando para o padrão, como que chama isso? Esqueleto. Chamam de skeleton. E é basicamente, ao invés de você dar uma tela branca com o loading, você já dá a estrutura que vai realmente ficar o seu app no final. Isso é bom porque o usuário fica mais transparente para o usuário que está carregando o conteúdo ali e também dá a sensação de que o app está mais rápido. Bom, partial state, nem todos fazem, que é, por exemplo, o app do Facebook. Quando você está criando uma postagem lá, você tem várias etapas, né? Tem várias coisas para você fazer. E ali, por exemplo, quando eu escolhi umas fotos, ele já carrega ali para mim um preview de como ficará o app após eu postar. O partial state ele sempre vai estar entre uma ação do usuário e o estado ideal, que é depois que o cara submeteu o conteúdo. A error states, que acontece quando ocorrem problemas, né? Problemas realmente acontecem, né? A gente não consegue sempre executar o caso feliz a todo momento. Um ponto de interessante que pode ser legal aqui, no caso o app da Alabama, que a gente colocou, ajudar o usuário quando ele não conseguir executar uma tarefa. Então, teve uma falha, mas não é culpa do usuário. Então, como que você pode ajudar ele a fazer isso? Você passa a mensagem e coloca um botão para ajudar o cara de forma mais fácil a realizar a pré-condição que você precisa. E, por fim, temos o estado de erro, né? Finalmente. O ponto importante no estado de erro é que nem sempre a gente vê também, é que as pessoas abusam de alert na tela, né? E aí, geralmente, o usuário tem que parar, tem que lembrar o que está acontecendo. Geralmente, ele não vai ler a mensagem, porque ele pode estar, por infinitas razões, ele pode estar em um contexto diferente, ou ele pode não ler mesmo, porque o usuário realmente não gosta de ler mensagens. E um ponto importante é, ao invés de dar um alerta na cara do usuário, você deixa a mensagem mais próxima do campo, né, de validação ali no caso, informando o usuário do erro que ele tem que corrigir. Bom, depois que vocês colocaram todos os estados das suas views corretamente, motivou o usuário e tal, vocês ainda têm um terceiro fator do gráfico lá, de comportamento, que são as triggers.
Existem 3 tipos de triggers. Essas triggers elas vão empurrar o usuário para action line, ou seja, vai ajudar o usuário a realmente finalizar aquela tarefa. Então temos 3 tipos. O primeiro é o facilitador, e aqui no caso, por exemplo, aqui no caso veio numa empty state, então eu, por exemplo, ali eu não tenho uma lista de produtos favoritos no meu aplicativo. Então, ao invés de apenas colocar uma mensagem de você ainda não favoritou nada, por que não colocar um tutorial que ajude o usuário, né? Explique o usuário, motive o usuário primeiro. Apesar do facilitador ele já ser motivante para o usuário, mas você ensina para ele que não é tão complexo executar essa tarefa. Segundo os triggers, o segundo tipo de trigger, ele é desmotivante, mas é simples. Desmotivante, por exemplo, no caso, dar um review para o seu app que o usuário está usando, é bem desmotivante para o usuário. O usuário não vai ganhar muito com isso. Então, o que você pode fazer? Você aproveita de outros fatores de motivação que o usuário realizou. Por exemplo, no app de workout, o cara, depois que ele realizou as tarefas do dia a dia dele, ele vai se sentir muito mais motivado, ele vai estar no estado feliz. Então você pode simplesmente dar uma empty state para ele, naquela empty state lá falando que ele realizou tudo. Você pode também pedir ele para que faça um review do seu app, né? Só lembre de seguir esse passo aí. Se você curte, se o cara não curtiu, você dá um feedback diretamente para a página do seu aplicativo, ou então diretamente por e-mail, e não deixa o cara ir para a App Store. Se o cara realmente curte seu app, você pergunta a ele se ele quer qualificar o app na App Store. E também é importante nunca deixar isso como um alert na tela. Sempre deixe junto do conteúdo. E o terceiro estado, a terceira trigger, na verdade, é a trigger onde a tarefa é motivadora para o usuário fazer, e ela é simples de ser realizada, mas mesmo assim o cara não consegue. Então, basicamente, o que as pessoas usam são notificações, né? Então ali no caso do exemplo do Facebook, tem o badgezinho ali em cima da feature onde o cara realmente tem que executar. Bom, galera, concluindo. O que é uma experiência completa do usuário no seu aplicativo? É você fazer o usuário ficar com o hábito de usar o seu app. Como que você faz isso? Você pode usar as triggers externas, que seria através de e-mail, através de outros apps, né? Outras plataformas. Ou usar triggers internas, que foram as que eu falei ali dentro do próprio aplicativo. Essas triggers vão ajudar o usuário a realizar determinadas tarefas no seu aplicativo. Essas tarefas elas têm que ter uma recompensa para o seu usuário. Ele tem que se sentir mais feliz depois que ele executar determinada tarefa. E se ele fizer isso, ele vai se sentir mais motivado a usar o seu app, a falar do seu app para outras pessoas, né? E aí vai continuar o ciclo de uso do seu app. Bom, acho que era isso. Alguma pergunta? Então, basicamente, lá a gente usa os Google Analytics mesmo, e olhando o fluxo de navegação do usuário. O fluxo. Se você perceber que no meio de um caminho, de uma feature, o usuário saiu do fluxo, é porque tem algum problema nessa interação. Ou você precisa motivar mais o seu usuário, ou você precisa deixar a tarefa mais fácil para ele realizar. Sim, tem isso também. Isso é importante também. Informa o usuário onde é realmente mais importante, né? Aliás, informa o desenvolvedor onde que o usuário está olhando e é mais importante na tela e onde que ele tem que trabalhar mais a app dele. Verdade. Não, hoje ainda não. Mas é importante, é um fator motivante, né? Eu só não coloquei porque geralmente gamification fica muito batido nessas apresentações de UX. A galera fica muito focando em gamification, mas é importante sim.
Não, lá a gente tem um designer já especializado para isso. E aí fica mais a cargo de UX, nós desenvolvedores usarmos o app, né? E dar alguns pontos de melhoria para o designer. Isso. No processo de desenvolvimento do app, você vai usando e tentando corrigir algumas coisas. Isso. Cara, ali, por exemplo, nesse momento, quando você está pedindo uma coisa, um review, que é para o seu app, que não é de interessante para o usuário, provavelmente ele vai sentir chateado, porque você atrapalhou ele a tarefa dele, interrompeu alguma coisa no fluxo da tela dele para simplesmente te dar um review no seu app. Eu lembro dessa. É, exatamente. Isso é importante porque geralmente, se você não engajar o seu usuário igual aqui, se você não engajar o seu usuário no momento que ele está feliz com a experiência do seu app, para ele ir lá e votar, quem vai lá votar vai ser pessoas que tiveram uma péssima experiência com o seu app. E aí vão ser os casos lá do app do Extra, né? Se for olhar a tela para baixo aqui, só vai ter comentário negativo da experiência. E não é nem do scroll, não, é de crash mesmo. É, geralmente pode ser em algum menu, parte de configuração, assim, mas o usuário não vai, geralmente, vai ser muito difícil o usuário ir lá e fazer isso, se você não pedir ele como uma trigger, alguma coisa assim. Nossa. Claro. Problema. E tem, claro, claro. Você atrapalhou o usuário, ele vai se sentir ofendido, né? Ele vai se sentir desrespeitado. Exatamente.